Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Miguel e no vídeo de hoje você vai conhecer as 6 espécies de jacarés que ocorrem no Brasil. Hoje iremos conhecer suas características, seus tamanhos, seus habitats, suas alimentações e diversas outras curiosidades sobre eles. Mas sem enrolação, bora logo pro vídeo. Jacarés e crocodilos são animais que nos fascinam desde muitos anos atrás. Algumas pessoas podem amá-los, outras não gostá-lo por diversos motivos, como pela sua aparência, pelo seu tamanho assustador ou por vários outros motivos. Mas uma coisa é fato e não se pode negar: são animais simplesmente incríveis que obtiveram sucesso na sua história evolutiva e conquistaram nosso mundo desde milhões de anos atrás. Sua linhagem, os crocodilomorfos, surgiu aproximadamente 230 milhões de anos atrás, no período Triássico, e possuem descendentes vivos até hoje. Inclusive aqui no Brasil, que possui 6 das 23 espécies de crocodilianos do mundo todo. Mas vale ressaltar que essas 6 espécies, na verdade, não são crocodilos, e sim jacarés. Os jacarés, eles fazem parte do mesmo grupo dos crocodilos e gaviais, mas cada um desses três faz parte de uma família diferente, sendo os crocodilos fazendo parte da família Crocodilias, os gaviais fazendo parte da família Gavialidae e os jacarés a família Alligatoridae. E dentro dessa família Alligatoridae, aqui no Brasil a gente possui 3 gêneros, sendo eles os jacarés caimãs, os melanosucos e os paleosucos. E é exatamente sobre essas espécies que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. De nome científico Melanosuchus niger, o jacaré-açu, também conhecido como jacaré negro, é simplesmente o maior jacaré do Brasil e da América do Sul. Ele pode medir de 4 a 5 metros de comprimento e pesar um peso de aproximadamente 400 kg. Já foi registrado indivíduos chegando até meia tonelada, e sendo as fêmeas um pouco menores que os machos, podendo medir até no máximo uns 3 metros de comprimento. Graças ao seu tamanho, o jacaré-açu é considerado um predador de topo, e com isso ele consegue se alimentar de animais grandes como sucuris, onças, mesmo não tendo ainda registro, mas ele prefere se alimentar de animais um pouco menores, como peixes, capivaras, espécies de veados. Ele possui uma coloração predominante negra, possui um tom que varia de cinza carvão ao preto, apresenta algumas faixas cinzentas ou marrons na mandíbula inferior e listas brancas ou amarelas nas laterais. Essa coloração mais neutra e mais escura o ajuda na camuflagem, já que ele é um animal que caça através da emboscada, onde ele vai ficar escondido entre a vegetação esperando algum animal passar. E assim que o animal passe e dê bobeira, ele pula sobre esse animal, armando uma emboscada. No Brasil, ele ocorre em todos os estados da região norte, mas também ele é encontrado em 2 estados da região centro-oeste, sendo esses estados Goiás e Mato Grosso. Ele também se encontra fora do Brasil, em alguns países vizinhos, como a Colômbia, o Equador, a Bolívia, a Guiana Francesa, a Guiana e o Peru. Em relação à sua reprodução, pesquisas mostram que o período da reprodução desses animais começa no final de setembro e tem pico em outubro. As fêmeas tendem a montar os ninhos em montes, colocando até 39 ovos, mas a quantidade de ovos varia de indivíduo para indivíduo, sendo a idade da fêmea e a nutrição um dos principais fatores para a quantidade de ovos que ela vai pôr. As fêmeas do jacaré-açu constroem ninhos em montes, utilizando matéria orgânica para a construção do ninho. E geralmente elas vão montar os ninhos em áreas seguras próximas a corpos de água, isolados para evitar que os ninhos inundem. A fêmea vai cobrir os ovos com vegetação em decomposição, e a luz solar vai ter influência com que a temperatura dos ovos sejam ajustadas para a eclosão deles. E uma curiosidade bem legal é que a temperatura dos ovos vai influenciar no sexo dos filhotes, sendo uma temperatura abaixo de 30 graus, normalmente vai nascer fêmeas. E em temperaturas intermediárias e moderadas, entre 31 e 33 graus, normalmente vai nascer machos. Em tempos atrás, o jacaré-açu foi um animal que foi muito ameaçado pela caça, já que caçadores o caçavam para obter sua carne e o seu couro,
que eram muito vendidos. Mas hoje em dia, graças a projetos de conservação, sua população apresenta status de pouco preocupante na natureza. De nome científico, caimão yacare, o jacaré do Pantanal, também chamado de jacaré caimã, é encontrado desde a região centro-oeste do Brasil até o sul da bacia amazônica, sendo muito abundante principalmente na bacia inundada do Pantanal. Ele pode medir até 3 metros de comprimento e pesar entre 300 quilos, ocupando o segundo posto de maior jacaré do Brasil. Ele possui uma coloração bem variada, sendo dorso escuro e algumas faixas amarelas pelo corpo. Ele tem uma alimentação composta principalmente por invertebrados e vertebrados aquáticos, mas também pode se alimentar de algumas presas maiores usando o mesmo método do jacaré-açu, o método de caça por emboscada, onde usa suas fortes mandíbulas para segurar e despedaçar os animais. O jacaré do Pantanal ele possui um papel ecológico fundamental para os rios das áreas onde ele habita, onde ele vai controlar populações de peixes e de vertebrados aquáticos, e ele também é muito servido de alimento para animais maiores como as onças pintadas. A época de reprodução do jacaré do Pantanal acontece no final do período da seca, entre maio e setembro, onde após o acasalamento, a fêmea vai construir um ninho utilizando matéria orgânica em decomposição nas margens de corpos de água, e ela vai depositar de 20 a 30 ovos, mas vale ressaltar que assim como o jacaré-açu, a quantidade de ovos depositados varia da fêmea para fêmea, sendo o tamanho do indivíduo e suas condições nutricionais fatores importantes para os ovos. Atualmente, o jacaré do Pantanal é uma espécie que apresenta status de conservação um pouco preocupantes, mas na década de 1970 e 1980 isso foi bem diferente. Ele foi muito caçado pelos coureiros do Brasil, caçavam para retirar o seu couro, consumir sua carne, e os exportavam para o Paraguai e para a Bolívia. Nessa época, estima-se que mais de 5 milhões de jacarés foram mortos ao longo de 10 anos, e isso trouxe muitas ameaças para essa espécie. Mas hoje em dia, graças a projetos de reintrodução dessa espécie na natureza, ela se recuperou gradativamente bem, e hoje em dia é uma espécie muito abundante no Pantanal e em todos os locais que ela ocorre. De nome científico caimão latirostris, o jacaré do Papo Amarelo, ou também conhecido como jacaré urural, tem esse nome devido que na época de acasalamento eles apresentam a região do papo uma coloração amarelada. Ele é muito parecido com o jacaré do Pantanal em relação à sua aparência e o seu tamanho, podendo medir até 3 metros de comprimento também e pesando entre 30 a 60 quilos. Ele apresenta um focinho largo, curto e forte, ideal para esmagar seus alimentos, que são compostos por crustáceos, moluscos, peixes, alguns mamíferos, aves e répteis de pequeno porte. Sua coloração varia entre um verde oliva e marrom escuro, sendo ideal também para a camuflagem entre as vegetações. Ele se encontra principalmente em áreas alagadas, como rios, prédios e até ambientes costeiros como os manguezais. No Brasil, ele ocorre entre as bacias de São Francisco e Paraná, mas também pode ser encontrado na Mata Atlântica e principalmente também no Pantanal. Mas também ele se encontra em alguns países fora, como a Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. A sua reprodução ela ocorre entre os meses de agosto e janeiro, onde normalmente as fêmeas vão depositar unidades de ovos que variam de 15 a 50, que levam cerca de 65 a 90 dias para eclodirem. Uma curiosidade bem legal é que essa espécie de jacaré possui um ninho totalmente diferente do que já conhecido. Estudos realizados pela Embrapa registraram que essa espécie faz ninho através de aglomerados de vegetação que flutuam sobre as águas. De nome científico caimão crocodilos, o jacaretinga, também chamado de jacaré de óculos, possui esse nome provindo do tupi, onde tinga significa branco, refletindo a coloração do seu dorso, que é predominantemente branca. Os machos dessa espécie podem medir entre 1,80 a 2,5 metros de comprimento. As fêmeas
elas são menores, podem medir até 1,4 metros. E no geral, essa espécie pode medir de 7 a 40 quilos na fase adulta. Eles possuem uma alimentação bem variada, podendo se alimentar de crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, aves e pequenos mamíferos. A sua distribuição geográfica vai desde o noroeste da América do Sul até o México na América Central. No Brasil, ele ocorre principalmente na região norte, onde habita as bacias do rio Amazonas e as bacias do rio Orinoco. Também ele é encontrado no centro-oeste, nas bacias dos rios Araguaias e Tocantins. Sua reprodução ocorre na estação chuvosa, onde a fêmea faz o ninho com aglomerado de galhos, de vegetação seca, terra e põe ali de 14 a 40 ovos, que demoram em média 60 dias para eclodir. Uma curiosidade bem legal é que na Amazônia esses caras não têm paz. Lá eles são frequentemente caçados pelos jacaré-açus nos rios e nos riachos onde eles também habitam. Eles frequentemente disputam território com as espécies menores de jacarés. Científico Paleosucos trigonatus, o jacaré-coroa mede aproximadamente 1,45 a 1,70 metros de comprimento e pesa entre 9 kg a 40 kg. Apesar de uma espécie de jacaré pequena, quando adulto, ele desenvolve uma pele muito forte e resistente. São predadores que o tentam predar. Uma cabeça pequena, pálpebras pontudas, focinho comprido e reto. Encontrado principalmente em ambientes alagados, como rios, lagos, lagoas, brejos, mangues, onde vão ficar ali a vida toda se alimentando e se reproduzindo. O jacaré-coroa possui uma alimentação composta por peixes, algumas espécies de caranguejos e moluscos, camarões, invertebrados terrestres e também pode se alimentar de pequenos mamíferos e pequenas aves. A fêmea faz o seu ninho com vegetação e lama e bota de 10 a 30 ovos que levam em torno de 90 dias para incubarem. Quando os filhotes nascem, os adultos os ajudam a sair do ninho. Eles os removem do ninho e os levam até a água, onde lá estão seguros para viver e crescer. De nome científico Paleosucos palpebrosus, o jacaré-anão, também conhecido como jacaré-paguá, ganha o prêmio de não só como o menor jacaré do Brasil, mas também como o menor jacaré do mundo. Os indivíduos machos dessa espécie medem cerca de 1,50 m e as fêmeas, sendo um pouco menor, medem em média 1,20 m. Mas ele não ocorre apenas no Brasil. O jacaré-anão também é encontrado na Bolívia, na Colômbia, no Equador, no Peru, nas Guianas, em Suriname e na Venezuela. No Brasil, essa espécie possui populações em todos os biomas, com exceção dos pampas, onde habitam ambientes alagados como rios, lagos e brejos. Sua alimentação varia entre peixes, caranguejos, moluscos e invertebrados terrestres, como aranhas e insetos. Mas ele também pode se alimentar de presas maiores, como pequenos mamíferos, aves e outros répteis. Assim como o jacaré do Pantanal e em todos os jacarés de maneira geral, ele é responsável por manter o equilíbrio no meio aquático, evitando o crescimento desordenado de várias espécies aquáticas. Os jacarés e crocodilianos de maneira geral são animais simplesmente incríveis que merecem serem respeitados e tratados com valor, pois cada um deles trazem a sua importância consigo para a natureza e para o bem-estar de todos nós. Então por isso a gente precisa ter respeito a esses belos animais que o controlam e têm toda uma importância para o ecossistema aquático, pois se um dia esses animais sumirem, várias espécies, inclusive nós, vamos pagar o preço. Então pessoal, chegamos aqui a mais um final de um vídeo. Então desde já, se vocês gostaram do vídeo, eu peço o apoio de vocês com um like e uma inscrição para estar me motivando a trazer mais vídeo assim, né? Muito obrigado e até em breve.